Um bom dia a todos os ouvintes do canal 19. Estamos aqui mais uma vez dentro do programa Conexão Gospel com o quadro Transformando Vidas através da Educação. E hoje estaremos falando sobre a criança e a Bíblia. Desde os mais antigos tempos, Deus se preocupou com o ensino bíblico para a criança. A primeira prova disso é que ele teve o cuidado de organizar uma instituição educacional que se responsabilizasse pelo ensino, desde a mais tenra idade do indivíduo, o lar ou a família. Compreende-se que o plano fundamental de Deus concernente à educação do seu povo deveria iniciar no lar. O temor do Senhor, a guarda dos estatutos e mandamentos, deveriam ser passados de pais para filhos, de geração em geração, a fim de que o conhecimento de Deus fosse uma constante entre o povo. A criança ocupava lugar importante no seio da família israelense, conforme Salmos 127. Sua educação nos preceitos bíblicos era prioridade. Cabia aos pais o zelo pela instrução dos filhos, que, por ordem divina, deveria ser constante e diligente. Está claro nas Escrituras que, de acordo com a vontade divina, os mandamentos do Senhor seriam ensinados em todos os momentos, andando, falando, assentado em casa, à mesa, pelos caminhos, de dia e de noite, quando a família se reunia. Criança era concedida a oportunidade de fazer perguntas, o que tornava o ensino eficaz e mais interessante. Mais tarde, além do lar, as crianças também aprendiam com os sacerdotes e profetas. Algumas delas eram dedicadas a Deus e entregues aos sacerdotes para educá-las. Um desses casos é o de Samuel, que foi entregue ao sacerdote Eli ainda bem novinho, conforme 1 Samuel. O profeta também era uma figura importante na educação nacional. Muitos jovens eram enviados às escolas de profetas, a fim de estudarem as Escrituras e se prepararem para substituir seus antecessores. Propósito. Deus preparou um plano de reconciliação para a humanidade perdida e distanciada do seu Criador. Havia, portanto, necessidade de transmitir à humanidade a mensagem de perdão, de fé e de esperança, bem como os preceitos e normas para uma vida de comunhão com o Senhor. Para isso, Deus separou Israel, um povo especial, para que o mesmo transmitisse aos outros povos o propósito divino. Era fundamental que as gerações tomassem conhecimento dos fatos acontecidos no passado, para serem enriquecidos no presente e não serem esquecidos no futuro. A transmissão da herança histórica era assunto que deveria ser ensinado à criança até que ela alcançasse a maturidade e, consequentemente, condições de transmitir à geração seguinte. Além da história do povo, a ideia do conhecimento de Deus, a obediência, a adoração ao Criador, o reconhecimento pelos seus feitos, todos esses aspectos eram pontos fundamentais na educação da criança israelita. Graças aos teus cuidados por parte de Deus, é que o conhecimento do Todo-Poderoso chegou até os nossos dias. Crianças educadas, homens usados por Deus. Podemos citar alguns exemplos relacionados a este assunto. Adão, onde entendemos que pelas Escrituras Adão ensinou os seus filhos quando eles se propuseram a oferecer suas ofertas a Deus. Abraão. É certo que Abraão transmitiu os ensinamentos bíblicos a seu filho Isaque, ainda pequeno. A educação de Moisés. Ele era o legislador de Israel e foi educado em toda a ciência do Egito como filho de Faraó. O cuidado de Ló e de Eunice, mesmo tendo um pai grego que certamente lhe ensinava acerca da mitologia e da filosofia da época, Timóteo recebeu também de sua avó e de sua mãe ensinamentos das Escrituras. Através dos tempos, os ensinos do Antigo Testamento tiveram ressonância através dos tempos e a preocupação em transmitir as verdades bíblicas às crianças foi um dos propósitos observados nas sinagogas e até mesmo no tempo do cativeiro. Jesus nunca excluiu as crianças das multidões que vinham a ele ouvir os seus ensinamentos. Ele repreendeu os seus discípulos quando pretendiam excluir as crianças do seu convívio.
Lendo as cartas do apóstolo Paulo, entendemos que o ensino sempre foi o assunto de relevância na igreja do tempo antigo. Através dos tempos, então, a igreja passou por muitas provações, perseguições e até mesmo profundas mudanças. Todavia, Deus sempre continuou preocupado com a questão da transmissão dos seus preceitos e ensinamentos. Através da história, constatamos que Deus sempre levantou homens preocupados e interessados na educação. Martinho Lutero, um ilustre reformador protestante, por exemplo, empenhou-se em promover a educação centrada no lar, como registra o Antigo Testamento. Reconhecia, no entanto, que as autoridades do Estado também deveriam desenvolver programas educacionais para as crianças, tomando para si a responsabilidade de ajudar os pais na educação dos filhos. Ele sugeria um currículo que desse ênfase aos estudos bíblicos e à música. Para isso, a Bíblia deveria ser traduzida para o vernáculo, proporcionando a facilidade da leitura da mesma, ao lado de outras disciplinas. Outro nome é João Calvino, fundador da Academia de Genebra, onde se ensinava crianças e adultos. Ele teve a grande preocupação de convocar a igreja para retornar à tarefa de ensinar as crianças nos moldes do Antigo Testamento. Da mesma forma como os hebreus nos tempos antigos, os colonizadores nos séculos passados, quando vieram da Europa para habitar na América, não faziam distinção entre educação religiosa e educação secular. Quase todas as famílias, se não todas, eram protestantes. Vieram para o Novo Mundo, fugindo das perseguições religiosas em busca de liberdade para exercitar a sua fé em Jesus Cristo. A principal razão para ensinar a seus filhos a ler era a parte que pudessem ler a Bíblia. Assim, procuravam transmitir de modo simples, mas convincente, um patrimônio moral e espiritual e um viver de acordo com os ditames bíblicos. Cada família tinha o cuidado de realizar o culto doméstico e os pais chegaram até a ser obrigados a pôr lei e ensinarem os preceitos divinos a seus filhos. Então, como será que foi o surgimento das escolas? Caso os pais não cumprissem seu dever de ensinar, a comunidade se responsabilizava por transmitir um ensino mais adequado e eficaz. Assim, foram surgindo as primeiras escolas para a compreensão do ensino no lar. Aos mais ricos era concedido o privilégio de contratarem pessoas para irem à casa ensinar as crianças. É fato incontestável que os judeus sempre premiavam pela educação de seus filhos. Eles consideravam a educação tão importante quanto a oração. Este zelo pelo saber originou-se do preceito bíblico registrado em Deuteronômio 11:19. Ainda hoje, se pode observar o cuidado e preocupação em transmitirem aos seus filhos a lei do Senhor e os preceitos de Jeová. Consideram a educação da criança prioritária. Somos também o povo escolhido de Deus. Assim, a educação cristã também está embasada nos mesmos princípios e ditames expostos nas Escrituras. A Igreja de Cristo tem como objetivo primordial a salvação do homem e seu preparo para viver com Jesus eternamente. E a educação é o agente desta mudança. Para isso, a igreja deve se propor a ensinar a palavra de Deus de modo sistemático, prático e progressivo, alcançando pessoas de todas as idades, principalmente as crianças. A instituição educacional da igreja é a escola dominical. O ensino bíblico, ou melhor, a educação cristã, deve ser compreendida como uma tarefa que não limita apenas algumas horas de estudos aos domingos, mas como um processo contínuo de aprendizado de crenças, de valores, de hábitos, de atitudes, de maneiras de sentir e de agir de acordo com o querer de Deus. Cada cristão deve tornar-se uma pessoa zelosa, praticando boas obras, com o objetivo de melhor servir a Jesus e ser capaz de influenciar na vida de uma comunidade, da sociedade que ele está inserido. Nessa tarefa, cabe aos pais a responsabilidade maior. Por isso, não deixemos, pais, a responsabilidade somente para a escola, pois
desde que nós podemos ver o surgimento da palavra de Deus, desde o princípio Deus deixou para que a escola, para que a sociedade pudesse ter a escola, sim. Hoje nós temos as escolas, mas o verdadeiro ensinamento que Deus deixou foi principalmente para a família e para depois, então, a igreja. Por isso, vamos pegar a nossa responsabilidade, vamos novamente voltar ao ensino para as nossas crianças, o ensino cristão, o culto doméstico, e para que as nossas crianças possam, então, poder influenciar essa geração que está corrompida, com tantos hábitos ruins, com tantos preceitos ruins, mas através da educação cristã nós possamos, então, transformar essa sociedade. Porque, como Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.